Vídeo número 3, sobre banalizar a categoria mãe, que é a famosa discussão, todo ano nós temos, no nosso calendário anual de tretas da internet, né? Mãe versus mãe de pet, nos dias das mães, e esse ano com a superação dialética da mãe de pet, que é a mãe de planta. Achei absolutamente genial. Talvez porque eu também seja poeta, eu fico sempre muito fascinada com os empréstimos de categorias, nomes e imagens que a gente faz na língua e na política. Assim, a política é uma fonte inesgotável de material bruto para fazer poesia também. Bom, a questão quando eu falo de tem que acabar a mãe, e a gente pensa, tá bom, então a gente vai simplesmente abolir essa categoria, mas ela existe na sociedade, né? Então como que a gente faz isso? E aí é uma coisa que eu sempre fico pensando, quando tem essa treta da mãe de pet, e que agora virou mãe de planta também, é uma coisa que sempre me chama atenção, e eu fico sempre pensando, pô, mas será que talvez a gente não esteja fazendo justamente o contrário do que a gente deveria fazer? Quer dizer, quando a gente fica brigando pra dizer, olha, mãe de pet não é mãe de verdade, mãe de planta não é mãe de verdade, porque mãe de verdade é isso, porque mãe de verdade é aquilo, porque papapá, vocês percebam que é diferente a gente dizer tudo isso da gente dizer pet não é filho, planta não é filho, ou um cachorro não é uma criança, ou uma planta não é um cachorro e nenhum dos dois é uma criança. São coisas diferentes, a gente dá qualidades diferentes para essas coisas quando a gente começa a colocar essas questões. E eu acho que talvez seja mais, na verdade, quando a gente está falando da categoria mãe, ela mesma, o que é diferente de falar de criança, cachorro, planta, falando da mãe, na outra parte, né? Quando a gente fala disso, talvez seja mais interessante a gente justamente banalizar essa categoria, né? Quer dizer, se tudo for mãe, nada é mãe. E se nada é mãe, então a questão não é a mãe, a questão é aquela mulher que tem filho, é aquela mulher que cuida de uma criança, é aquela mulher que tem X ou Y responsabilidade, é aquela mulher que está gestando, ou aquela mulher que está parindo, ou aquela mulher que está amamentando, né? Então, talvez seja mais interessante a gente pensar em banalizar mesmo, né? Então, mãe de pet é mãe, deixa ser, cara, tipo... Entendeu? Quer dizer, justamente porque a construção ideológica permite fazer esses empréstimos. Isso não significa que a gente tem que achar ou tem que, enfim, defender que o sofrimento é igual, ou que a opressão, que se vive uma certa opressão por causa desse papel, ou que as responsabilidades e dificuldades são iguais ou são diferentes, ou enfim, a gente tem que colocar isso, assim, né? Quer dizer, quando a gente fala de uma mulher que tem filhos paridos por ela mesma, o que nem é o caso de todas as mães de criança, quando a gente fala disso, a gente está falando também de todo um processo de opressão sexual, de controle do corpo, de coisas que quando a gente vai falar de mulheres que cuidam de plantas ou mulheres que cuidam de cachorros, etc., isso não entra, né? Então, eu acho que é interessante. E aí a gente começa a se pensar também, quando a gente faz essa distinção e começa talvez imaginar o que seria se a gente fosse fazer essa outra abordagem para essa questão mãe de pet, mãe de planta, mãe de criança, a gente começa a pensar também em como talvez esses elementos do que significa maternidade, eles possam ser nomeados eles mesmos, em vez de ser nomeados através da maternidade. Ou seja, em vez da gente falar e, ficar brigando que mãe de verdade é mãe de criança e mãe de pet é mãe de mentira, a gente pode falar, o que a gente está querendo dizer ali, a diferença entre uma coisa e outra é o peso social que tem o trabalho de cuidados de um outro ser humano e o trabalho de cuidados de um animal ou de uma planta. São qualitativamente diferentes. Só que se a gente quer apontar que eles são qualitativamente diferentes, é muito pior a gente ficar brigando pela categoria mãe e muito melhor a gente começar a nomear as coisas como elas são. Então, não estou falando de mãe, eu estou falando de trabalho de cuidado. Eu falo disso através de mãe, por quê? Porque mãe é um trabalho de cuidados generificado necessariamente e que está colocado em toda essa posição, toda essa rede de conceitos e relações que eu descrevi lá no primeiro vídeo, lá atrás. Se você perdeu, volte lá para assistir. Então,
eu acho que é importante a gente ter atenção com essas categorias justamente para a gente enxergar melhor o que é que faz o fenômeno ser o fenômeno, em vez de ficar meio que reivindicando uma categoria encantada, que a gente acaba se encantando mais. E aí, politicamente, é mais complicado para a gente até pensar o que é que são, enfim, políticas ou, enfim, questões que aparecem aí ou não.